A nossa história começa com a deusa dizendo o seguinte: Heróis escolhidos, eu lhes dou as boas-vindas ao mundo da fantasia. Esse evento estranho, o pessoal fala. Onde é que a gente tá? Meu Deus, isso é uma pegadinha? Nossa, que mulher linda! O que aconteceu durante as aulas? Tudo isso começou quando nosso professor saiu da sala. O que tem de errado com meu celular? A bateria viciou. O meu tá zoado também. E olha que eu deixei ele carregando até 100%. A gente tá nas nuvens agora mesmo? Que loucura é essa? Não se assustem, a deusa fala. Mas o poderoso rei demônio ressuscitou, trazendo o caos à fantasia. Por isso eu, a deusa, os convoquei para salvar esse mundo. A gente foi invocado de outro mundo? Isso aqui só pode ser pegadinha. Então histórias de fantasia são verdade mesmo? O pessoal falando. Todos vocês serão transportados para um templo da fantasia. Vocês serão recepcionados por uma santa que recebeu minhas ordens. Ela proverá a vocês todo o suporte emocional e material possível, para que vocês se adaptem à fantasia. Deus, eu posso fazer uma pergunta? O carinha levanta a mão. Claro, sinta-se à vontade, ela fala. O sistema de níveis, janelas de status, monstros e afim existem aqui? Ele pergunta. Sim, existem. É isso aí, ele fica todo feliz. Eu tenho uma pergunta também, a menina do lado dele fala. Se a fantasia é mesmo um mundo de fantasia, vai ter todo aquele esquema de época medieval. Se realmente for assim, vai ter príncipes e cavaleiros? Ela pergunta. Sim, também tem isso, a deusa fala. Então vai ser divertido, ela pensa. Oh, gloriosa deusa, eu também tenho uma pergunta, o outro carinha fala. Qual a sua pergunta? Ela diz. Tem alguém daqui que vai ficar muito forte e se tornar o herói? Não, ela responde. Então todo mundo aqui vai ser um herói independente das nossas habilidades? Porém, nem todo mundo recebe o mesmo poder. Só deve ser reconhecido por vários deuses da fantasia, para receber as bênçãos deles e virar o verdadeiro herói. Reconhecimento e bênçãos? Ah, obrigado pela resposta. Parece que você é um herói bem confiante. Estarei de olho nas suas conquistas, ela fala. Ela me tratou de um jeito diferente ou eu tô viajando? Até a deusa gosta de um cara assim. Os outros caras com inveja falando. Deus, eu posso fazer uma pergunta? A outra mulher fala. Eu entendo que este mundo está em perigo, que você precisa muito da nossa ajuda, mas eu tenho certeza que nossas famílias e professores estão preocupados para onde nós fomos levados. Vossa Senhoria poderia avisá-la sobre o nosso paradeiro? Ela pergunta. Isso vai ser difícil, a deusa fala. Então quando a gente vai voltar para casa? Ela se pergunta. Quando derrotarem o poderoso rei demônio. E os deuses que abençoarem irão realizar os seus desejos. Deus, eu também tenho uma pergunta, eu também tenho uma pergunta. Aí todo mundo começa a fazer pergunta para Deus. Depois de ela responder todo mundo, ela fala. Alguém tem mais alguma pergunta? Então o nosso prota levanta a mão. Qual é a sua pergunta? Ela diz. Não é bem uma pergunta, mas é um pedido. Poderia me mandar de volta para a Terra? Eu achei que já tinha explicado isso antes. Seu desejo será realizado quando derrotar o poderoso rei demônio. Mas eu tô pedindo para você fazer isso agora, ele fala. Porque eu não tenho nenhuma intenção de virar herói. É impossível ser mandado de volta para a Terra? Ele fala em choque. Claro que é possível, a deusa fala. Mas eu posso lhe fazer uma pergunta primeiro? Por que você viraria as costas para o mundo com incontáveis vidas em perigo? Por que você quer voltar para sua vida normal? Como alguém vai salvar o mundo enquanto sua família está preocupada procurando pelo filho? Qual o seu nome? A deusa pergunta. É Kang Hansu. Se tem mais alguém que não quer se tornar herói como ele, peço humildemente que me diga agora, não irei forçá-los a fazer nada. Então Prota fica em choque. Mais ninguém? É sério isso? Senhor Kang Hansu, por ser indigno de estar num lugar como este, eu peço que você se retire. Tá de boa, o Prota fala. Fala pros meus pais que eu tô bem, os meus também. Fala pros meus também, o pessoal fala lá atrás. Fala pra Jung e Rick que eu sinto muito, a gente volta logo logo. Tá bom, eu falo pros seus pais que vocês estão bem, seus drogados do cacete, Prota diz, enquanto tá entrando no portal. Eu vou voltar pra casa primeiro. A gente se encontra na Terra. De repente a cena corta por uma floresta, e o Prota tá lá sem entender nada. Acho que fui teletransportado por um pouco longe da escola. Licença, eu tenho uma pergunta. Eu acho que E quando o Prota vira, parece um lobo atrás dele. Eu devia ter percebido isso antes, o Prota pensa. Quando o Prota olha, ele vê que o Zobo tá segurando uma elfa morta. A pessoa em questão era uma filha de uma puta que sequestrava os estudantes para resolver os problemas do mundo dela. Nem fodendo que aquela puta é uma deusa. O Prota fica em choque. Os bichos começam a salivar olhando pro Prota. Carne, dessa vez a carne
É fresquinha, com orelhas pequenas, e o Prota sai voado. Ela não vai manter a promessa nem aqui nem na puta que pariu, o Prota diz. Uma deusa me enganou? Como é que eu volto pra casa? O Prota se pergunta. Então a cena corta pra uma cidade. De repente aparece uma luz indo em direção na cidade. A luz bate bem no santuário. E os heróis são teleportados pra lá. Heróis que vieram para a dimensão da fantasia. Eu lhes dou as mais sinceras boas-vindas. Ela fala. Uma deusa? Mas uma beldade? Talvez ela seja uma santa. Os heróis perguntam. Nossa, olha atrás dela. É tão gato. Será que é um príncipe? Eu sou a santa do grande templo. Estive esperando por vocês depois de receber as ordens da deusa. Este é uma grande honra conhecer os heróis lendários. Eu sou o príncipe do reino de Swordmaster, do norte, Alcio Swordmaster. Um príncipe de verdade, meu Deus, e as meninas começam a gritar lá no fundo. Governanta, a princesa está atrasada, a santa diz. Bem, na verdade, eu sinto muito, a princesa entra. Acabei bebendo demais e caí no sono, ela diz. Princesa Athena, sua honestidade é tão boa quanto ruim. Você não precisa contar a primeira parte. Eu cometi um erro e ela tropeça. Então ela cai no chão. O chão do templo está escorregadio. Só pode ser isso, porque eu não escorreguei nenhuma vez antes de chegar aqui. Todo mundo começa a olhar pra ela. Fofa, a princesa é muito fofa, o pessoal começa a dizer. Ela é a princesa Athena, do reino Arquimazi. Fica no sul do templo. Ela dará suporte a vocês junto com o príncipe Alcius. Abriu, então essa é a janela de status, o carinha fala. Vamos ver. Maldição, bênção, dividendos. Eu entendo o que é bênção, mas e todo o resto? Ele fala. Acho que primeiro irei ver o herói, que está listado após a bênção. Então ele clica. Bênção do herói. Idiomas de raças amigáveis ao herói serão traduzidas automaticamente. Experiências ganhas através de caças e conquistas serão grandemente aumentadas. A autotradução parece bem útil. Me pergunto quanto de aumento de experiência realmente é. É um efeito roubado se não tiver limite, ele pensa. Mas existem muitos competidores que ganharam a mesma bênção. E ele olha pro carinha de cabelo azul. Santa, eu tenho uma pergunta. A deusa nos disse que deveríamos receber a bênção dos outros deuses, mas como fazemos isso? Ótima pergunta, herói. Para receber sua bênção, você precisa atrair a atenção de um deus. Cada deus ou deusa tem seus próprios ideais. Aí aparece a notificação do deus falando. O deus olha pro corpo dos heróis como um sorriso perverso. Todo mundo começa a olhar as notificações que aparecem dos deuses falando. Que mensagens são essas? Um deus? Deuses? Eles realmente são deuses? Cada deus tem ideais diferentes, mas estão todos procurando por alguém capaz de derrotar o rei demônio. Isso responde a sua pergunta? O suficiente, ele fala. Os deuses estão observando vocês, heróis, mas jamais esqueçam que a atenção deles não será eterna. Desejo que todos vocês sejam capazes de obter bênção dos deuses. O que acontece com uma pessoa se não receber a bênção? Eu realmente preciso me incomodar com lixo? Ela fala. Os caras começam a ficar com medo. Em um mundo de fantasia, cheio de sonhos e esperanças, a aventura começou. E a cena corta pra floresta, o Prota correndo. Droga, se eu soubesse que essa merda iria acontecer, eu teria malhado um pouco. Alguém lhe joga uma lança no Prota, o Prota desvia. Carne, carne humana, carne, para aí mesmo, meu almoço, os lobos falando. Eu não preciso pensar muito, não existe criaturas como essa na Terra. Aquela vaca, auto-intitulada deusa, me enganou. Ela nunca teve a intenção de me mandar de volta, o Prota diz. Esse é realmente um mundo de fantasia? Talvez aconteça um milagre, enquanto ele corre dos bichos. De repente aparece a janela de status do Prota. O quê? Algo realmente apareceu? Maldição? Por que diz herói em maldição? Maldição herói. Idiomas de raças hostis ao herói serão traduzidas automaticamente. Por isso que o Prota consegue escutar os bichos falando. Experiência ganha através de caças e conquistas serão grandemente reduzidas. Isso com certeza é uma sacanagem intencional para se livrar de mim. Não acredito que ela me dê esse tipo de punição em um mundo onde subir de nível é um tipo de sistema igual de um jogo. A tradução de raças hostis a mim quer dizer que eu posso falar com eles? Ei, amigos amantes de carne, por que não conversamos um pouco? Os bichos se assustam e ficam sem entender nada. O almoço falou, a carne falante. Vamos falar depois de comermos você. Eles não são muito espertos, o Prota pensa. Eu não consigo mais correr. Mãe, pai, eu irei antes de vocês. Por favor, me perdoem. Tudo isso por causa daquela deusa maldita. De repente o Prota começa a escutar uma língua que ele não entende e uma flecha acerta bem na perna dele. Quando ele olha pra cima, um bocado de fada,
que parece elfo, mas nesse mundo aqui eles chamam de fada. Então ela olha pro Prota e começa a falar alguma coisa, mas o Prota não entende. Que porra, o Prota cai no chão. Fada, carne de fada, fada na árvore traiçoeira. Flecha, novo almoço, os bichos falando. Parece que uma luta começou entre essas criaturas grotescas. Preciso aproveitar a chance e correr. O que eu faço? Devo rezar pra Deus? Não, pra começo de conversa, a culpa é daquela deusa. Merda. Eu prefiro me foder e morrer do que rezar pra um deus. Não tenho escolha a não ser morrer desse jeito. Prota pensa, e tem alguém olhando pra ele atrás da árvore. Aí aparece a notificação. Um deus está te observando. E ela atrás da árvore olhando pro Prota. Eu realmente deveria rezar pra um deus? Diz o Prota morrendo de dor. Um deus está te observando. E ela começa a olhar pra flecha na perna do Prota. Mas o que é isso? Prota pensa. Eu não sei o que é, mas... Socorro, e começa a chorar. Ao ouvir uma voz estranha, meu corpo se moveu mais rápido do que meu cérebro pôde reagir. O Deus está perguntando por que você está sozinho. Meu motivo de estar sozinho? É por causa da merda de uma deusa que me sequestrou, um cidadão de bem da terra. Ele pensa. Mas eu não posso falar a verdade. Essa voz desconhecida também é um deus. Com toda certeza, é amigo da deusa. Por favor, me salva primeiro. Tá doendo tanto que eu acho que eu vou morrer. O deus está confuso. Aparece a notificação do deus falando. Tem alguém que poderia me ajudar? O deus está em dúvida. Ele murmura e diz que não há outros deuses por aqui. Você é um excluído? Prota diz. O deus está perguntando o que é um excluído. Um excluído? Se refere a um lobo solitário correndo por uma vasta floresta. O deus gosta do significado de excluído. Deu bom, Prota pensa. O deus confirma que é um excluído. Enfim, por favor, me salva. O deus está perguntando se você também é um excluído. Sim, eu sou um excluído também, Prota diz. É por isso que os meus colegas foram transportados para o templo e eu vim para cá sozinho. Para conseguir me vingar e ficar vivo, preciso desistir do meu orgulho e da minha identidade, Prota pensa. O Deus está completamente de acordo em ajudar o excluído. O Deus está em conflito sobre seu passado. É comum um excluído ajudar o outro. Você está pensando que isso não se aplica a você porque é um Deus, né? Prota diz. O que Deus está dizendo é que todos os excluídos estão no mesmo nível. E começa a lançar a magia no Prota. Deus decidiu ajudar o pobre excluído. E lança magia na perna do Prota. A dor severa desapareceu por completo, Prota pensa. Ele é realmente um Deus. Obrigado por me salvar. O quê? Meu corpo está mais leve também? O Deus está cuidando da saúde do excluído e está orgulhoso do que está fazendo, ela pensa. Então abre a janela de status do Prota e está lá a bênção, excluído, nível F. Por que excluído é considerado uma bênção? Protas pergunta. Excluído. O excluído terá todas as suas condições reiniciadas, exceto a morte. Uma coisa assustadora vai acontecer se o lobo solitário sair da floresta. Isso parece algo improvisado. Lobo solitário? O que significa isso? Se eu virar um famosinho, eu vou ser castigado? O Deus enfatiza que ele só ajuda os excluídos. Olha, não vou reclamar de nada não, enquanto o Prota começa a sair de fininho de lá. O almoço tá fugindo, os caras olham pro Prota. Carne humana, vamos conversar. E aparece a notificação, excluído. O excluído terá todas as suas condições iniciadas, exceto a morte. Bênção dos deuses? Prota pensa. Não só meus machucados foram curados, mas eu consigo sentir o cansaço indo embora e começa a ir a voado. Mesmo se eu correr o máximo que eu puder, eu não vou ficar cansado. Pra ajudar, eles estão ficando cansados, não vou conseguir me perseguir mais. Carne, não vai embora, e joga uma pedra no Prota. Acerta bem na cabeça dele. Nem fodendo, e o Prota ri e sai correndo. A comida estranha não morre, os bichos falam. Deus, isso é incrível. Não tô falando isso só pra inflar o seu ego, mas isso é incrível, Prota diz. Meu cansaço e meus machucados não são a única coisa que sumiram. Mas numa situação dessa tô conseguindo ficar calmo. Então se eu não morrer numa porrada, meus machucados vão se curar na hora, né? Enquanto ele olha pro penhasco. Será que eu vou sobreviver a essa merda? O Deus disse que você vai morrer se pular dessa altura e te parabeniza por pensar nisso. Que Deus pão duro, hein? Me dá pelo menos uma asa, Prota diz. Carne, não corra mais, os bichos encurralam o Prota. Eu tô tentando lidar com esse Deus torto. Tem um penhasco bem na minha frente e os monstros logo atrás de mim. Preciso decidir o que fazer rápido. Ei, prestem atenção. Eu vou dar uma ideia que vai ajudar todo mundo. Tem um monte de estômago vazio aqui, mas não tem comida pra todos, certo? Para aqueles que me pegar primeiro, eu vou dar a parte maravilhosa do meu corpo. Carne, minha carne deliciosa, minha carne.
Todo mundo vai pra cima do Prota. Esses caras são obcecados por carne humana, Prota pensa. Essa obsessão, eu não odeio isso, de verdade. E puxa todo mundo pra cair junto com ele do penhasco. A carne enlouqueceu, o almoço tá caindo. Carne maluca. E o Prota começa a rir. Então ele se esbagaça lá no chão. O Prota começa a abrir o olho. Eu não morri. Eu senti como se meu corpo estivesse esmagado, mas provavelmente era apenas minha imaginação. Então o Prota se levanta. Carne, o meu almoço, o cara começa a se mexer, apontando a faca pro Prota. Uau, ele ainda tá vivo? O Prota diz. Então o Prota olha a janela de status dele. Carniceiro da Lua Azul, nível 3. Ah, então eu posso ver as janelas de status dos outros também. O nome dele é quase poético, e o seu nível também é bem mais alto que o meu. Isso explica como ele sobreviveu ao cair dessa altura mesmo sem ter uma benção, graças ao seu nível. Em mundos de fantasia, de RPG, o nível cresce normalmente com experiência, enquanto ele vai pegando a pedra. Os oponentes mais poderosos de níveis superiores são aqueles que dão mais experiência, e já vai dar uma pedrada na cabeça do bicho. Então a cena corta, níveis e bênção. Essas duas coisas permitem que todos fiquem mais fortes. Ou você aumenta o nível recebendo a experiência dos monstros que já possuem janelas de status, ou recebendo a bênção dos deuses. Receber uma bênção não significa que é tudo, os deuses estarão sempre observando você. Santa, eu tenho uma pergunta. Isso quer dizer que os deuses estão sempre nos observando o dia todo? Você está certo, a Santa afirma. Então eles estarão nos observando enquanto tomamos banhos ou fazemos as nossas necessidades? Não há exceções, a Santa fala. Mas o que? Todo mundo fica arrepiado. Heróis, esses seres não são humanos. Por favor, não julguem como se estivessem no mesmo nível que meros humanos. Mesmo que diga isso, aí começa a aparecer a notificação dos deuses. O Deus diz para não se importar com eles. O Deus diz que não tem interesses em mostras vulgares. O Deus do vento diz não ser nada diferente do ar. Tá realmente tudo bem? Ela fala. Representante da classe, isso não é óbvio? Se tratando de deuses, pelo menos eles darão melhores bênçãos para aqueles que acharem mais interessantes, a outra mulher fala. Um deus maligno dá um joinha enquanto te elogia. O deus do vento aprecia grandemente seu julgamento claro, e ela começa a ficar feliz. Então de repente aparece uma energia na frente dela, e a janela de status abre. Ela ganha uma habilidade chamada Charme, nível F, uma bênção. Ela fica toda feliz por ter ganhado uma bênção. O que essa habilidade tem a ver com a destruição do Rei Demônio? O outro carinha pensa. Que cheiro é esse? Os soldados começam a tremer. Ela começa a rir e a usar a habilidade dela. Aí aparece a janela de status. Seu corpo exala uma fragrância sedutora o tempo todo. As chances de dominar e seduzir os corações do sexo oposto aumentam grandemente. Heroína Jang, por favor, pare de usar sua habilidade agora mesmo. Oh, tá bom, foi mal. Mas como eu faço? Eu não sei como parar de usar isso. Uma deusa inocente não aprova o comportamento impuro, a deusa fala. Já é tarde demais, a santa diz. Por quê? Para os homens que se apaixonaram profundamente por meu charme? Dá outra olhada na sua janela de status, a santa fala. O que tem de errado com a minha janela de status? Maldição? Punição nível F? O que é isso? Quando somos heróis, por que daria uma maldição pra gente? Talvez um demônio apareceu? Bênçãos não são as únicas coisas que os deuses podem conceder. Eles também concederão maldições àqueles que não gostam. Nunca falaram sobre isso. Claro, que eu estava prestes a explicar sobre isso. Aí de repente a maldição ativa nas costas dela. Ela começa a sentir um choque. Ah, isso dói, isso dói. A janela de status abre explicando como é que funciona. Todo dano ou críticas que você receber aumenta grandemente. Você receberá uma punição assustadora toda vez que cometer um ato impuro. Eu errei, eu não vou fazer mais isso, por favor, ela fala. Se lembrem, depois que receber uma bênção ou maldição, elas não sumirão até suas mortes. Os efeitos aumentarão conforme os níveis subirem, e os níveis, uma vez que aumentam, nunca diminuirão. Espera, se uma maldição de Requief dói tanto assim, eu tô ferrado. Heroína, não desista, a princesa fala. Maldições podem ser superadas por bênçãos. A dor também é menor conforme seu corpo e sua mente se tornam mais fortes através dos níveis. É sério? Ela fala. Claro. Só não desista tão fácil assim, a princesa diz. A cena corta pro Prota com a pedra toda melada de sangue na mão. Isso é estranho. Por
Por que meu nível não mudou? Prota diz. Acabei com a vida de toneladas desses malditos que estavam acima do meu nível. Será que é por causa da maldição do herói? Ou é tão difícil subir de nível normalmente assim? Deus excluído, existe alguma informação realmente útil? Prota fala. Deus excluído diz que não pode ser respondido. Ele é realmente um Deus inútil, com exceção da bênção. Ainda assim, vou me segurar já que esse é o único benefício, e é muito bom, Prota diz. O Deus resmunga que correr por aí é entediante. Eu também acho, o Prota diz. Mesmo correndo pela floresta, por horas sem fim, não senti sede, nem fome, nem mesmo cansaço, Prota pensa. Então de repente eles escutam os bichos gritando lá, carne, carne, carne humana. Mesmo na parte de baixo do penhasco estava repleto de monstros comedores de humanos. Deus torce para que o excluído imponente morra em paz. Eu teria acertado aquela boca grande se estivesse perto de mim, Prota fala para Deus. Me encher a carne, mas não saber onde, o lobo fala. Eu realmente quero sair dessa floresta e achar um vilarejo humano, mas eu não sei por onde ir. Inclusive, essa floresta é cheia de monstros comedores de humanos. Porém, eu também fiquei um pouquinho mais sorte. Esse é o item que o carniceiro da luz azul estava segurando. Parece que serve para esfaquear. O Deus reza pela sua alma. Você sabe que eu não vou morrer, né? Prota fala. Mesmo que seja um mundo de fantasia, não tem uma regra dizendo que eu não posso usar as coisas desse jeito. Prota pega uma corda e começa a amarrar na pedra. Magia ou esgrima de coisas de fantasia, né? Você sabe o que é força centrífuga? Ele pergunta pra Deus. Eu vou mostrar pra esses monstros comedores de humanos, de mentirinha, o poder da ciência. É mais difícil do que eu pensava. Com a minha vitalidade, parece que eu vou ser arrastado pela força e cair se eu balançar mais algumas 2 vezes. Toda vez que minha bênção for ativada, minhas pernas param de tremer e eu consigo controlar minha respiração. Acho que eu tô pegando o jeito da bênção do excluído. Agora eu não preciso mais ligar pra essas coisinhas como cortes ou cansaço. E dar uma pedrada na cabeça do bicho. Enquanto eu não morrer numa porrada, a bênção vai me curar de qualquer jeito, Proto pensa. Concluindo, eu só vou continuar lutando enquanto estou na beira da morte. Parece que eles estão tentando me cansar. Eles são mais cuzões e inteligentes do que parece. E os bichos jogando pedra no Proto. A carne tá cansada, comida, todo mundo pula pra cima do Proto. Esses truques de merda. E o Proto sai dando pedrada em todo mundo. Vai tudo voltar na mesma moeda. O Proto esbagaça todo mundo. O Deus aumentou as expectativas sobre você. Você é bem mesquinho, né? O Proto pensa sobre Deus. Me diga onde os humanos vivem. Carne falante? O bicho fala. É bem ali e aponta na direção. Próxima pergunta. Que tipo de espécie é você? Carne burra? O bicho fala. Se não quer que a sua cabeça seja aberta, me responda a pergunta. É gnoll. Carne me poupa, eu respondo tudo. Beleza, obrigado por me contar. Me dá outra pedra na cabeça do bicho. Eu disse que não ia machucar se respondesse com sinceridade, mas nunca disse que ia poupar eles. Deus conta ao excluído desconfiado que o monstro é um gnoll. Eu que descobri isso, tá bom? Prota pensa. O gnoll que eu vi nos jogos parecia bem mais fofinho. Deus avisa que o filhote de gnoll é bem fofo. Ah, obrigado por essa informação inútil. Aliás, eu matei um monte deles porque ainda não tô upando de nível. Então a cena corta pro templo. O treinamento oficial começa amanhã. Eu vou ensinar esgrima e a princesa Athena vai ensinar magia. Você pode escolher a área que estiver interessado. Eu posso aprender os dois? O carinha pergunta. Claro, você pode desistir caso as aulas sejam muito difíceis. Tá tudo bem se eu não participar de nenhuma aula? Um herói pergunta. Se você não precisa da melhor esgrima e magia da fantasia, então você pode fazer o que preferir. Então eu posso sair do templo quando eu quiser? O carinha pergunta. É claro, enquanto o carinha de cabelo azul olha pra ele. Então ele lembra. Treinamento? É um bônus para aqueles que não têm nenhuma habilidade incrível e roubada. O personagem principal tem o seu próprio caminho. Vocês podem fazer o que quiser com o treinamento que eles derem. Enquanto isso, eu, o personagem principal desse mundo de fantasia, vou explorar as ruínas do labirinto com as minhas amigas fofas e amáveis. Então ele começa a rir. Na manhã seguinte, todos os heróis que desejam seguir o caminho do cavaleiro podem me seguir. Vocês também podem abandonar se não gostarem, então não se preocupem. Príncipe, e quanto à magia? Onde eu aprendo a magia? Parece que a princesa Athena bebeu demais na noite passada. Ela é bem esforçada, então deveria chegar logo aqui. As pessoas que vão aprender magia, por favor, esperem aqui. Enquanto o carinha vai mexendo na janela de status dele. Mas o quê? Ele fica surpreso.
Quando ele olha, aparece outra bênção que ele recebeu. O nome é Especial Nível F. Então quando ele abre, você é o personagem principal especial mais escolhido do mundo. Só você consegue ver e sentir essa bênção especial. Uma nova bênção? Parece que a resposta está bem aqui. O Choi Kang-min acha que é o melhor ainda, né? Boa sorte, enquanto olha pro carinha de cabelo azul. Parece que ele tem uma rixa com esse carinha. Se o cara como você der o seu melhor, então você vai ganhar, pelo menos, a posição como rival do personagem principal. Parece que eu vi o lugar certo. Uma história de fantasia definitivamente deveria começar bem aqui. Todo mundo começa a olhar pra ele. Bem-vindo, parece que é a sua primeira vez aqui. O que traz a guilda de mercenários? A atendente pergunta. Eu vim para me registrar como mercenário. A rota inicial de qualquer protagonista do gênero fantasia obrigatório para um protagonista que não quer se envolver com outras merdas, ele pensa. Ei, você! Esse não é o lugar onde novatos como você deveriam estar. Você tá tão ansioso assim para morrer logo? Então ele vira para ver quem é que tá falando isso. Pare de falar merda e volte para sua cidade natal, vai, a mulher fala. Já vi um número de garotos, cabeça quente feito você, virarem mercenários e daí morrerem. Ei, você tá me ouvindo? Ela fala. Essa bela mercenária, propensa a ser intrometida, é definitivamente uma princesa nobre de alta posição disfarçada, ele pensa. É o destino de um protagonista, sem dúvida, é um efeito de uma bênção especial. Só que eu não quero voltar, ele diz. Se você tá tão preocupada com isso, por que você não me acompanha? Não é um bom hábito julgar um livro pela capa. Para mim parece que você já experimentou isso várias vezes antes. Eu tô errado? Então ela olha para ele com um sorrisinho. Você me pegou. Sim, eu realmente sou especial nesse mundo, ele pensa todo feliz. Eu não posso falar muito sobre isso, mas agora eu sou um escolhido. Ah, é mesmo? Ela olha para ele. Eu teria dificuldade de falar com a beldade dessa, tão tranquilamente assim, na Terra, mas aqui eu sou o herói que salva o mundo, ele pensa. Eu me pergunto como essas habilidades escolhidas se acumulam, ela diz. Você verá que o buff do protagonista é... ele fala. Buff do protagonista? A atendente fica olhando pra eles. A cena corta pela floresta de novo, o prota batendo nos caras com a pedra. A carne é forte, sem mentiras pra carne forte, o bicho fala. Valeu pela informação útil. E dá uma pedrada no bife. Esses caras são inesperadamente honestos. Eles são tão ignorantes que dá pra saber imediatamente quando eles estão mentindo. A Vila Humana fica ao oeste daqui. Eu não sei a distância exata, mas eu confirmei perguntando pra vários Grolls. Então não tem erro. Minha luta desesperada contra Grolls se tornou algo mais parecido com uma breve caça, já que derrotei mais deles. Eu havia passado de uma mera presa para um caçador experiente em uma noite. Isso é algum tipo de talento? Enquanto a deusa tá lá olhando para ele. Sofri vários ferimentos sérios enquanto eu aprendia a caçar. Nunca teria aprendido a lutar tão rápido se não fosse a bênção do excluído. O melhor é que isso também me permitiu manter a compostura, já que eu não enlouqueci depois de receber tantos ferimentos sérios. Qual longe eu precisava ir para a vila aparecer? Eu tenho que conhecer os nativos desse mundo da fantasia. O deus resmunga e diz que realmente sente muito por isso. Você quer que eu morra? Prota pergunta. O deus diz que não se importa com o que acontece. Que insensível, e pensar que você me deu uma benção. Prota olha pra trás e começa a vir outro Groll na direção dele. E Prota já dá uma facada no bucho do Groll. Esses caras realmente não têm fim. Não importa quantos eu mato. Prota fatia todo mundo na faca. Isso é muito estranho. Por que eu não tô subindo de nível? Devo ter matado dezenas desses caras com nível mais alto que o meu. Qual o problema? O deus está ficando inquieto com isso. Prota, hã? Tô ouvindo um idioma de raças amigáveis que eu não posso entender. São as fadas de novo? Prota se pergunta. Vamos dar uma olhada com cuidado. Ele vê 3 aventureiros conversando ali e ele não pode entender nada. 2 espadachim e uma arqueira, eles são mercenários? Então ela olha pra ele e mete uma flechada nele, só que pega bem na árvore. Então os 3 olham pra ele e ele fala: Espere, eu só tô procurando a vila. A gente não consegue se entender. Não tem o que fazer. Eles são os primeiros humanos que eu encontrei aqui. Por enquanto vamos esconder a adaga. Ele guarda a adaga bem na bunda. O cara começa a olhar pra ele. Eu me rendo, sou contra a violência. E ele Prota se ajoelha no chão. É claro que não faz diferença se não conseguimos nos comunicar.
Mas os humanos não se comunicam apenas com palavras. A linguagem corporal pode mostrar a intenção de evitar conflitos e lutas. Uma voz que não coloca outra pessoa em alerta. Não dá pra ser uma conversa complicada, mas pelo menos dá pra se comunicar, né? Então ela aponta a besta pro Prota. Não, peraí. O Prota fala. A cena corta pro Prota caminhando com eles. Ela começa a falar com o Prota, só que ele não entende nada. Os outros dois também estão falando alguma coisa, mas o Prota não consegue entender a língua deles. Eu consegui pelo menos usar gestos pra dizer qual era o meu nome. Mas além disso, eu não entendi porra nenhuma. Não ajuda o fato de que as línguas estrangeiras sempre foram matérias escolares que diminuía a minha média. É um alívio que fui capaz de encontrar pessoas amigáveis. Pelo menos essas pessoas não começaram a atirar em mim com flechas do nada, ao contrário das fadas. Inclusive, eu não preciso me preocupar muito com dar de cara com monstros. Eu não consigo ver a janela de status deles, mas eu tenho certeza que mercenários completamente armados são mais fortes do que alguém no nível 1. O Deus enfatiza que você não está agindo como um excluído. Ah, claro, Prota fala. O Deus choraminga para você não falar com ele friamente. É normal ser mais casual com alguém que você já é próximo, Prota diz. Deus diz para você não agir como se fosse próximos. Eu fui capaz de conhecer essas pessoas, mas só consigo conversar com esse Deus. Porém, graças à linguagem corporal, eu consegui descobrir o nome dessas pessoas. O nome desse velhote peludo é Grey. Eu chuto que ele seja o líder desse time. Ele carrega aquela espada enorme, sem mostrar um pouquinho de cansaço. Eu tenho que ter aquele tipo de arma se quiser cuidar de um monstro gigante por aqui? Prota pergunta. De qualquer forma, esse é um padrão da fantasia. Quão forte ele é mesmo? Eu começo a olhar pro braço do cara. É claro que ele não é nada comparado com Deus, como você. Nós somos meros mortais. Kang Hansu, o outro carinha lá na frente, fala. E começa a abraçar o Prota. O nome desse jovem é Cole. Ele é menor que o Grey, mas tem um corpo sarado e forte e ri com frequência. Ele tem uma espada longa, cada lado da cintura. Ele realmente usa uma espada em cada mão? O estilo de esgrima mais famoso em toda a fantasia? Missa, eu não entendo nada do que você diz. Ela começa a falar com ele. Missa é essa atacante de longo alcance do time. Ela usa uma besta enorme feita de aço. Baseado no tamanho, eu acho que o propósito inicial seja lutar contra pessoas. Então ela aponta para um lugar. Você quer que eu olhe para lá? O Prota começa a olhar. Fumaça? Se não for de fogo florestal, deve ser de uma chaminé. Finalmente, um lugar onde os seres humanos habitam. E a deusa fica olhando para ele. Deus comenta que você não está agindo como excluído. Perdão, Prota diz. Deus olha pro excluído, insolente com desgosto. Só tô fingindo me dar bem para fugir dessa floresta. Então Prota percebe algo vindo. Carne, dá ossos, carne, minha carne, os bichos falaram. Então eles começam a falar alguma coisa. Tem tantos deles, Prota fala. É a primeira vez que eu vejo tanto deles depois do penhasco. Ele estava esperando para nos emboscar? Prota pergunta. Então o pessoal começa a ir na frente, falando alguma coisa que a gente não entende. Grey começa a fatiar os bichos lá na frente. Cole pula em cima deles e já dá a fatiada em um também. De repente os bichos cercam ele. Então a Missa pega a besta e dá um tiro na cabeça de um. E de repente aparece um atrás dela. Prota entra na frente e dá uma facada na cabeça. O Deus ficou desconfortável. Deus excluído, por favor, deixa pelo menos passar dessa vez. Deus não queria que o Prota tivesse salvado ela. Já que os humanos são animais sociais antes de tudo. E o bicho começa a olhar pro Prota. Eu realmente preciso da ajuda dessas pessoas. E o bicho começa a ir em cima do Prota. Prota desvia, dá uma facada no pescoço do bicho. Então o bicho cai no chão já morto. Eles estão se juntando comigo, no nível 1. Os caras começam a falar alguma coisa. Ufa, parece que todo mundo tá seguro. Os caras olham pro Prota. Se não fosse por você, estaria em problemas agora. Pessoal? Eles começam a olhar pro Prota. Missa mira a besta no Prota. Ei, Missa, você tá brincando, né? A gente trabalhou tanto pros Grolls sair. E ela dá um tiro no Prota. Pega bem no peito dele. Merda. Esse mundo de fantasia de merda. Então eles olham pro Prota caído no chão. Bom trabalho, Missa. Nosso plano acabou dando errado por causa desses Grolls. Mas isso foi bom, ela fala. Graças aos Grolls terem ficado malucos, conseguimos descobrir o quão perigoso ele era. Achei que ele ia ser fraquinho, porque parecia um graveto de tão magro. Mas além de ficar falando em um idioma bizarro, ele foi melhor do que a gente esperava. Seria bem perigoso se a gente estivesse seguindo com o plano original. Mas é uma pena. Só que não tem muito o que fazer. Não acho que aquele cara ia ser vendido como um escravo sem resistência.
Melhor a gente pegar a adaga que ele tá usando. Por quê? Provavelmente é só um lixo. Já que a gente não vai conseguir vender ele como escravo, bora pegar o que ele tem. Além disso, quem sabe talvez não seja um item mais valioso do que nós pensamos. Ei, vocês não acreditam em mim? Eu vi-os de mais cedo. Os adornos da adaga eram da realeza das fadas. Sério? É um tesouro das fadas? O Cole vai lá ver. Mesmo que seja só imitação, deve valer uma boa grana. Rápido, Cole. Os Grolls podem aparecer. Tá geral cansado, então não rola lutar de novo. Tá bom, Cole fala. Dá uma olhada nisso aqui. Ele não largou a arma mesmo morto. Não abaixa a guarda. Eu atirei no peito dele, mas não acertei o coração, Missa fala. Ele pode estar vivo ainda. Sério mesmo? Isso aqui deve resolver, né? E deu uma espadada na barriga do Prota. Então, ele começa a ver a janela de status do Prota. Tem duas condições que permite alguém ver a janela de status da outra pessoa. Dá pra ver se alguém te mostrar ou se você tiver uma bênção especial que te deixa ver. Pera aí, esse cara... E tem uma segunda condição necessária para que a janela de status fique visível. O alvo tem que estar vivo. E o Prota dá uma facada no pescoço dele. Mas o que? Os dois gritam assustados. O Prota puto da vida já. Cole, não! O Prota joga ele no chão. Merda, quem é esse cara? Talvez ele seja um demônio. Ah, minha espada. Tô muito cansado pra lutar agora. Gray, na sua frente. O Prota já tá do lado dele. E já dá uma fatiada na garganta dele. Então a Missa dá outro tiro de besta nele. O Prota começa a falar algo que ela não entende. Ela já fica se cagando de medo. Foi mal, eu errei. E o Prota começa a ir na direção dela. Cansou, por favor. E o Prota puto da vida já falando alguma coisa. Desculpa, por favor, me perdoa. Por favor, poupe a minha vida. O Prota com a cara de psicopata falando alguma coisa, mas ela não entende. Que caralho você tá falando? Me perdoa, seu monstro maldito. Não, não, por favor.